Oi, Július. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. E aí, como é que estão as coisas por aí? Tudo bem? Tirar Vamos. Hoje vai dar certo, né? Hoje vai dar tudo certo, foi necessário mudar então a É. data. E aí a gente espera um pouquinho só, enquanto o Instagram ele vai sinalizando para as pessoas que nós estamos aqui na live. Um beijo para tia Cláudia, seja, seja bem-vinda, Flávia. Beijo. Esperar o pessoal ir entrando, chegando. Tudo bem, Você Douglas? tá me ouvindo bem? Sim, Tá, né? hoje, hoje foi bem lento e difícil meu dia, porque a minha artrite hoje atacou e tô com o meu punho doendo demais. Olha, Caramba. esse aqui é o que tá doendo e esse aqui é o normal. Nossa, visível a diferença, né? Fica. Visível. Aí Caramba. hoje tô fazendo. Aí isso mexe com toda a estrutura, né? Fico de mau humor, fico. A dor é intensa, é como se fosse uma agulhinha assim, ó. Tac, 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 tac. Aí eu Nossa. É. tô aqui. Receber os sinais desse corpo, né? A gente tem que ouvir os sinais do nosso corpo, aprender a dialogar com ele, É, às vezes na dor, às vezes no amor. aprender também a como administrar algumas coisas em casa, por exemplo. Que não, Sim, não dá para sim. pegar nada, nada, só fazer assim. Fechar não dá. Nossa, É, caramba. É. Praticar a paciência e o tempo. praticar a criatividade, porque tem que ser E a muito criativo. criatividade. Pegar as coisas de um Hum. jeito diferente, abrir diferente. Ainda Ai, bem meu que Deus. você é da dança e praticou bastante isso, né? Ao longo da vida. Ó, mas é um estado de improvisação constante. Constante. Que Se você bom. ver aqui a gambiarra que eu fiz para poder. É que todo dia é bem mais fácil de eu chegar aqui e organizar, papum. Hoje eu demorei um pouco mais. E aí eu fiz aqui uma gambiarra de luz, ficou maravilhoso. Se eu não tivesse hoje com a mão desse jeito, com a crise da artrite, eu não faria a luz de hoje, por exemplo, porque eu já faria o que eu tinha feito antes. Aí hoje o que pareceu mais fácil, na verdade, foi o que ficou melhor na luz aqui. Tá super gambiarra. Depois eu te mostro. Não aqui. Entendi. Entendi. Então Então, podemos começando? acho que a gente já pode começar porque já deu 5 minutos aí e é um Uhum. tempo que pode ser consumido, pode ser trabalhado com a nosso bate-papo. Então vamos Isso. começar oficialmente. Gratidão novamente, Isabela, por ter aceitado o convite e por ter também aceitado fazer essa segunda chamada da nossa live, porque foi muito, Uhum. foi muito as pessoas, né, no inbox, no direct, ficaram me perguntando quando que vai ser a remarcação, porque eu não posso perder, e a outras, pô, eu perdi, esse tema é muito interessante para mim, então acredito que esse movimento Uhum. realmente ele foi válido. E aí a gente vai Que fazer a bom. mesma dinâmica, eu vou me apresentar, depois eu passo o bastão para você, daí depois você se apresenta e a gente realmente, de fato, começa a nossa live. Então, para quem não me Tá bom. conhece, eu sou o Júlio Smack, eu sou profissional da dança, trabalho especificamente com dança contemporânea, trabalho também com alongamento e com dança de rua. Também estou na área do vídeo como videomaker, sou fotógrafo e mais recentemente no marketing digital. E por que esse Multiuso, né, é Júlio? Multiuso. exatamente, mas esse multiuso que inclusive ele trouxe essa possibilidade de eu estar fazendo esses bate-papos. Isso é uma coisa que eu Uhum. reparei bastante nesse autoconhecimento de parar e pensar, Júlio, como é que você está fazendo esses bate-papos nessa extensão sem parar e com a motivação? É por conta disso.
sim. Ela tem seus prós e seus contras. E isso é o positivo que muitas vezes eu não enxergava. E eu tô vendo agora. Uhum. E aí, Que por, bom. por que o tema de hoje, dança e psicologia? Bom, eu conheço a Isabela Prince, eu chamo de Bela. Vocês vão me ver falar várias vezes Bela, Bela, Bela. Então, é ela. E aí, eu conheci a Bela no Estúdio Cláudia, que é da mãe dela, chamada Cláudia Prince, né? É Estúdio Cláudia Prince, que é situado aqui em Macaé, no Rio de Janeiro. E aí eu conheci ela ali como um aluno, que eu era bolsista, depois eu me tornei professor do espaço, na modalidade de dança contemporânea, e fui conhecendo um pouco mais a Bela. Ela também, eu participei de um trabalho com ela, uma oficina, né? Uma oficina no Estúdio Workshop, Cloud, é. workshop, e fui conhecendo um pouco mais. E depois, né, os anos foram se passando e eu fui é, descobrindo que ela também atuava na parte da psicologia e depois se desdobrando para um projeto em que ela traz a psicologia com a habilidade, na habilidade não, com os conhecimentos dela com o corpo, com a dança, que ela também é formada em dança na Angel, então ela trouxe essas duas perspectivas para um projeto em trazer, né, essa outra visão com a psicologia, a dança e outros saberes que ela engloba nesse projeto. Então, é uma coisa muito importante a gente refletir hoje em dia, no qual estamos vivendo nesse momento de quarentena, como que o nosso movimento, a nossa dança, ela acontece no nosso dia a dia, que muitas vezes é esse lar que nós falamos para todo mundo, lar, doce lar, cheguei em casa, nossa, que maravilha, eu estou em Uhum. casa, que eu preciso, aí tá no trabalho, de repente, preciso muito para casa, quero ficar lá em casa, e de repente, quando a gente está em casa, esse movimento muda, a nossa perspectiva muda, e como que a gente pode também repensar isso, não só como uma dança específica de um estúdio, uma dança específica de um palco, mas como que isso acontece no dia a dia, nessa referência da dança e psicologia, nessa relação corpo, nessa relação corpo que engloba a mente como um todo, não corpo e mente, não, mas no sentido global, em que a gente não fragmenta e traz esse corpo numa consciência mais expandida. E aí, nada melhor do que trazer uma pessoa que engloba isso tudo e com as ferramentas necessárias para que a gente possa, de fato, tocar, fazer um bate-papo sem muito achismos, que pode ser bastante perigoso para algumas situações, né, em que vai trazer um foco específico, falando de alguma coisa direcionada, né, como por exemplo a psicologia. Eu não posso falar sobre psicologia, mas posso falar sobre a dança. Então aí, nada melhor do que a Bela, maravilhosa, para fazer esse link. Então, ó. Vamos lá. Então, né, quem não me conhece, eu sou Isabela Prince, eu sou psicóloga, sou terapeuta corporal, sou bailarina, professora de dança, e uma amante, assim, do corpo e das possibilidades que o nosso corpo tem, o nosso corpo expressivo, vivo. Eu nasci dentro da dança, né? Como o Júlio falou, a minha mãe tem uma escola de dança, então eu tô ligada à dança desde a minha concepção. A minha mãe dançou comigo na barriga, depois, desde muito pequenininha, dançava comigo. Depois eu fui para dança formal, dentro da academia, que era dentro da casa da minha mãe, né? Então, assim, a dança, ela realmente, eu digo que ela chegou para mim assim como um presente divino, como um trabalho de, né, uma ancestralidade, né? Herdei mesmo a dança, né? E sempre fez muito sentido para mim. A dança sempre foi um lugar aonde eu podia encontrar ali a minha força, a minha potência. Por mais que eu, né, nesse caminho da dança, a gente começa com as danças mais formais, do balé clássico, né, do jazz. Eu sinto que desde o início, desde criança, a minha relação com a dança era de um lugar de expressividade, de
emoção, de conexão energética, né? Antes eu não tinha esses nomes, mas era isso. Eu adorava estar em cena, adorava estar no palco. E, e como que ali, né, na hora que eu estava na cena, algo me tomava, assim, né? Da emoção, da conexão com o público. Então, realmente isso sempre foi muito forte para mim, né? A conexão da dança. É, e eu comecei, né, na adolescência a conhecer o trabalho da dança contemporânea e me encantei, porque a dança contemporânea ela já faz essa conexão da dança com as emoções, com a expressividade, com a busca da dança de cada um, né? E eu, quando fui para a faculdade de psicologia, eu já tinha um desejo de trabalhar com esse universo terapêutico mais holístico, integrado, porque já fazia muito sentido para mim essa conexão entre corpo, mente, arte, natureza. Eu sempre tinha essas 4 palavras-chave que eu dizia que norteavam o meu trabalho e que acho que norteiam até hoje, né? E quando cheguei na faculdade de dança, senti muita falta do corpo, né? Porque é uma faculdade, a faculdade de dança ela ainda está muito ligada a uma psicologia da mente, da linguagem, das narrativas. E eu fui buscar a faculdade de dança no meio da faculdade de psicologia, justamente para suprir esses dois lados que eram tão importantes para mim e poder já fazer essa integração. Então eu fiz ao mesmo tempo a faculdade de psicologia e de dança e também eu era jovem, né? Tinha ânimo. E também no Nossa. finalzinho da faculdade de psicologia e de dança eu entrei já numa formação em terapia haitiana, que é uma terapia corporal. Então, quando eu comecei o meu trabalho, tanto como psicóloga, como professora de dança, eu já tinha essas formações que já me possibilitavam olhar para esse corpo como um corpo vivo, um corpo expressivo, né, um corpo que está integrado, né, com a mente, com o espírito, com a energia como um todo, como você falou. Então, toda a minha trajetória profissional né, dessa busca de como que eu trago a psicologia para a dança e como que eu trago a dança para a psicologia, né, e como que eu vou fazendo essa pulsação entre esses dois saberes. E cada vez mais faz muito sentido para mim, né? Eu vou descobrindo cada vez mais essa função terapêutica da dança, e formas e metodologias para poder passar isso adiante, né? Como conduzir grupos, onde a gente parte da dança, onde a gente parte do corpo, buscando chegar nesse lugar do terapêutico, do autoconhecimento, é, de, de movimentação de estados emocionais, né? Então essa é a minha trajetória. E aí a gente pode dar o nosso start. Aí depois, não esquecendo que no final a gente pode falar um pouco do seu projeto, tá bom? Que é uma coisa que é Ah, importante. sim, vamos falar, vamos falar. E aí a gente pode começar como que é a visão da psicologia em relação ao corpo e como que você entende também a visão do corpo na dança. Uhum. Então, a psicologia é um saber muito amplo, né? Então, eu vou fazer um recorte aqui que é da terapia corporal, que é a linha que eu sigo, né, do meu estudo. Então, dentro da terapia corporal, a gente enxerga o corpo de uma forma muito ampla e muito integrada. O corpo é o lugar onde tudo acontece. Então, a mente, a consciência, ela está dentro do corpo e ela está completamente ligada, né? Quando a gente está num trabalho terapêutico de consultório, a gente não está preocupado só com o que é falado, mas como, né? Como isso é falado, como isso é sentido. E todo o corpo, toda a expressividade corporal, ela nos transmite, né? Muitas muitos saberes, né? Então a gente vai, através da terapia corporal, se conectar com os nossos pacientes através dos nossos corpos, né? Através dessa observação do corpo, através dessa conexão energética.
Então o corpo ele é aonde a vida acontece, né? Para essa visão da psicologia. E a gente é marcado, né, nessa visão, a gente é marcado, por exemplo, desde o início da vida. Então a gente tem a memória desde a nossa gestação, do nosso início de vida, onde a gente ainda não tem uma mente consciente, uma mente da linguagem, que ela começa a ser desenvolvida, né, com 3, 4 anos, mas você tem toda essa memória corporal, tudo que você viveu dentro da barriga, do início da vida, tudo isso afeta quem você é hoje, tudo isso guarda memória no seu corpo, e tudo isso é convidado para o trabalho da clínica, né? E a outra pergunta era como que eu vejo o corpo na dança. Então, eu vejo de uma forma muito similar, porque também, para mim, a dança que me interessa, a dança que eu sou conectada, é essa dança que pode ser um lugar de expressão do ser, né? É um lugar onde cada individualidade pode existir, se manifestar. Então, também acredito que a dança é o lugar onde o corpo onde tudo acontece através do corpo, né? Todas as expressividades, toda a comunicação, toda a linguagem, ela é feita através desse corpo, né? Tanto da observação desse corpo, como da movimentação desse corpo. Então, E, para mim, são os lugares aonde, tanto na dança quanto na psicologia, aonde a vida é real, né? É no corpo. e como que você traz isso, posso botar entre aspas, prática, como você coloca em prática esses dois lugares em que para você faz muito sentido em relação a que não digo que é uma coisa só, mas para você os dois fazem sentido, entende? Como que você coloca isso em prática? Como que são essas práticas desses dois lugares no seu dia a dia, no seu atendimento, ou até mesmo quando você cria algum trabalho, alguma pesquisa com dança? Como que isso Uhum. acontece? Então, na verdade, assim, né, eu tenho vários trabalhos também, né, como você que transita entre muitos lugares, eu também tenho essas várias. Sinto que todos os trabalhos se integram no mesmo lugar, né, mas são várias ramificações. Então, no trabalho da clínica, né, que é onde eu trabalho a maior parte do tempo, da clínica individual, dos atendimentos, o corpo ele é sempre o protagonista, ele é o lugar onde a gente vai se encontrar, aonde a gente vai se vincular, né? E o movimento, né? E toda a prática de movimento, ela é muito importante dentro da minha clínica. Eu estou sempre convidando os pacientes a se observarem, fazerem um trabalho de consciência corporal, a se moverem, a fazerem exercícios físicos mesmo. A gente faz no meio da sessão. Por mais que agora a gente esteja nesse formato virtual, a gente ainda assim segue trabalhando o corpo, né? Segue fazendo exercícios corporais. Então, alguns desses exercícios vêm das próprias metodologias da terapia haitiana, da terapia corporal, mas outros eu vou também me nutrindo do meu conhecimento da dança e trazendo esses exercícios para o consultório. E um outro trabalho que eu tenho é o trabalho de grupo, né? Onde eu faço um trabalho terapêutico com a dança, onde a gente começa pela dança, começa pelo movimento e vai, mas com todo esse saber também, né, da psicologia, de que esse corpo é um corpo memória, de que esse corpo ele tem muitas marcas, então a gente tem que ir com muita delicadeza para esse corpo, com muito respeito a esse corpo, né? E abrindo um espaço para que cada um encontre a sua dança, para que cada um encontre a sua forma de se expressar, né? Então essa é uma outra vertente do trabalho. Hoje em dia, ele já teve vários nomes, hoje em dia esse trabalho se chama íntimo, né? Porque o nome do meu espaço, da onde eu organizo todos esses trabalhos, é o IN, e cada projeto começa com IN, e esse trabalho da dança, que se conecta com a natureza e com os elementos do feminino, hoje em dia se chama in.timo, né? Íntimo.
e timo essa glândula que a gente tem aqui também atrás do externo, que ela tem uma função de fortalecimento do sistema imunológico. Então, assim, como que a gente pode fortalecer o nosso corpo, a nossa alma, a nossa potência através da dança, né? Então, eu estou sempre nessa, né, nessa busca de como que um pode ajudar o outro. Eu também tenho um trabalho com jovens psicólogos, né, que é o Ponto Pulso, e eu estou sempre Hum. também trazendo as ferramentas da dança para trabalhar esses grupos, para poder fazer a integração do grupo, porque eu acho muito importante a gente ter um grupo que preza por uma visão mais colaborativa, mais cooperativa, né, mais integrativa do grupo, e a dança me ensinou isso, né? Eu sempre trabalhei com muita gente em dança, sempre com grupos. A gente veio de uma escola que é essa formação da minha mãe, que é muito inclusiva e muito colaborativa, então isso vem muito forte como uma marca do meu trabalho, né? Como que a gente pode estar sustentando os grupos a partir desse princípio onde todos têm a sua singularidade, todos têm o seu lugar e cada um encontra a sua força, a sua potência e juntos, né, crescemos mais. Então é isso, né? Estou sempre com esses diversos trabalhos olhando como que esse corpo pode estar presente dentro dessa perspectiva da vitalidade, dentro dessa perspectiva do cuidado, do colaborativo, da interconexão, né, com a vida. Um corpo que está sempre interconectado com o todo. E eu fiquei pensando sobre que o nosso corpo, ele diz muito, os nossos gestos, as nossas expressões, ele diz muito do que somos, muito mais do que a fala. É mais ou menos assim? Vê se eu me corrijo. Eu acho que o corpo ele é mais um recurso de narrativa, né? Eu acho que nós humanos temos muitas formas de falar, nós temos muitas linguagens. Então o corpo ele é mais uma forma expressiva. E tem muitas coisas que a gente expressa através do corpo, através do movimento, que a gente não é nem capaz de expressar através da linguagem, né? Então, é muito bom quando a gente vai podendo ampliar o nosso repertório expressivo, né? Tem coisas que a gente vai expressar através da música, através da arte, através de uma pintura, através da dança, que não é possível ser expresso em palavras lógicas, racionais, porque a vida ela é muito mais ampla do que a linguagem lógica e racional, né? Então, quando a gente está falando desse corpo vivo, a gente está ampliando esse conceito de racionalidade, esse conceito mecanicista, né? Que tenta colocar as coisas todas só numa lógica de explicação. A gente está falando de um corpo que ele é sistêmico, que ele está integrado ao todo e que ele tem todas essas possibilidades. É um corpo de muitas possibilidades expressivas. Então, por isso que eu acho que também é um recurso tão importante, né? A gente poder estar em conexão com o corpo, a gente ter esse canal de comunicação através do corpo, como que a gente enriquece o trabalho terapêutico e enriquece as relações quando a gente tem esse espaço para o corpo aparecer, né, na vida. Por esse viés, como que, como que foi a sua mudança de percepção, né? Até mesmo na dança, porque se cada expressão, se cada gesto, se cada sensação está conectada com esses movimentos, que muitas vezes expressa quem a pessoa está sendo naquele momento, como que Uhum. isso, porque não falar que ela é, né? Então ela pode estar sendo naquele momento que ela. E somos em transformação, né? Somos em E, processo. e como que isso, na sua experiência, nesses dois mundos que se conectam, né, em você, como que você percebeu em si e no outro essa mudança de olhar do movimento, da expressão, quanto dança?
Quando a pergunta é assim, qual seria a diferença de uma dança mais só a dança e a dança nesse contexto mais terapêutico? Seria isso? Porque, A assim, dança em conexão com a psicologia? assim, acredito que deixa eu ver se consigo reformular. Como que o seu olhar, como que foi o refinamento antes e depois da sua vivência com a psicologia e a dança? Porque você tem muito mais ferramentas para perceber essas expressões, esses gestos, que muitas Uhum, vezes a pessoa diz uma coisa, mas o gesto diz uma outra. E aí, como que você traz para a dança para trazer uma consonância para o que ela quer dizer, ou ela faz uma contradição porque o gesto e a expressão é realmente o tema do que ela quer tratar naquele trabalho, naquele lugar, naquele solo, naquele grupo. Como que isso se deu, esse uhum. refinamento do antes e depois para você, nesses dois mundos, em relação a essa Aham. expressividade do corpo? É, entendi. Então, como eu falei, né, desde criança eu sou muito ligada ao corpo expressivo, ao corpo que quer falar, né? Eu sempre gostei da dança livre, sou coreógrafa desde 8 anos de idade, então eu sempre gostei de poder fazer a minha própria dança, né? Então eu sempre tive esse lugar da dança como expressiva. O que eu acho é que conforme você vai aprofundando os estudos dentro da psicologia, e dentro da própria dança, né? Porque eu cheguei a fazer uma faculdade de dança, você vai refinando assim o seu olhar mesmo para esse lugar que eu chamo é, de olhar da vitalidade, olhar das resistências, né? Aonde aquele corpo está podendo pulsar, aonde aquele corpo está, aquele ser, né? Está podendo se manifestar numa certa expansão, numa plenitude, Uhum. ou quanto que aquele corpo está resistindo, está se escondendo, está fugindo, né? Está se esquivando ou está escondendo uma expressividade, né? Então, a gente dentro da terapia haitiana trabalha muito com essa ideia de uma pulsação, né? Que os bebês nascem com uma pulsação muito viva e orgânica, muito livre, e que ao longo de uma educação mais repressiva e mais também cheia de regras, que é a nossa cultura, e todas as marcas emocionais, de dores, de traumas, tudo isso vai fazendo o nosso corpo ir se fixando em alguns padrões de comportamento, de expressão. Então é muito comum a gente ver que algumas pessoas têm uma facilidade de contato com uma emoção e uma dificuldade de contato com outra emoção. Às vezes a gente vê uma pessoa assim que tem muita tranquilidade de chorar, de lidar com a energia da tristeza, mas muita dificuldade de expressar raiva, por exemplo, de entrar em contato com a raiva. Então, através desse refinamento do Legal. olhar, desse trabalho experimental mesmo com a clínica, a gente vai conseguindo ver assim o que está ali como uma emoção que está precisando ter um lugar, que está precisando ter uma expressão, mas que ainda é muito estranho para aquela pessoa. Mas aquela pessoa não aprendeu ao longo da vida dela, ao longo da família dela, da educação dela, de que ela pode manifestar aquela emoção. Porque todas as emoções, elas são saudáveis. Não existe esse negócio de emoção boa, emoção ruim. Não existe. O que existe é a emoção, ela é vida. A emoção é um princípio da vida. O que existe é como nós vamos acolher essa emoção dentro de nós, como que nós vamos expressar ela para se comunicar com o outro. Então, todas as emoções, elas têm uma gradação de expressividade que a gente pode ser destrutivo ou construtivo com qualquer emoção. Então, assim, muitas vezes o trabalho, assim, até na clínica, é um trabalho didático, pedagógico, de ensinar para as pessoas que elas têm o direito a se expressarem, o direito a viver aquela emoção, né? E esse momento de quarentena que a gente está vivendo, tem muita gente que está à flor da pele, tem muita gente que estava contendo muita coisa e muitas emoções, e num momento de crise, a gente está mais pressionado, então as emoções tendem a querer vir, né? Tendem a começar a vir. Muitas pessoas estão isoladas com outras pessoas dentro de casa, com pessoas que às vezes já estavam distantes, né? Estranhos, a própria família já era um estranho e agora está tendo que todo mundo se encontrar ali. Então,
a intensidade emocional vai ser muito maior, né? Sim. E como que a gente dá lugar para essa expressividade emocional, né? Então, assim, no trabalho da clínica, a gente vai dar lugar a isso através da voz, e a gente vai dar lugar a isso através do gesto, através do movimento expressivo. E na dança, a gente pode dar voz a isso também através do movimento da dança, né? Aquilo que eu falei com você um outro dia, assim, como que, se eu tô sentindo que eu tô com raiva, como que eu posso fazer A uma dança da dança minha da raiva. raiva, né? Eu boto uma música mais vigorosa e eu vou botar aquela minha raiva para dançar, né? E como que eu vou encontrar a potência do meu corpo e do meu ser através daquela energia da raiva, né? Ou se eu estou numa tristeza profunda, como que eu abraço essa tristeza e danço com essa tristeza, né? A tristeza vai me convidar para um movimento mais introspectivo, mais interno, e como que eu me permito ir para esse lugar, né? Então eu acho que tem uma coisa assim que é da gente ir reaprendendo uma forma de lidar com o nosso corpo e com as nossas emoções, porque a gente vive numa cultura que que separou, né? Que excluiu o corpo, tentou excluir o corpo, tentou reprimir o corpo, e com isso as emoções também, né? Não, isso é feio, não manifesta isso, não sente isso, não diz isso. Quantas coisas a gente fica. As crianças, elas são muito vivas, elas vão e muito espontâneas, né? E nós adultos vamos atrás das crianças tentando né, tampar elas, e como que a gente pode fazer uma mudança de paradigma mesmo, né, na vida. Tanto com a gente mesmo, já adultos, e nos autorizar a ter lugares. É lógico que a gente tem que criar lugares para essas expressividades. A gente não é qualquer lugar, não é em qualquer relação, não é em qualquer lugar, mas a gente pode ter lugares seguros, relações seguras, para a gente poder ter essa manifestação emocional, e que é muito importante. O corpo, ele volta a pulsar, ele volta a ter vitalidade quando a gente permite que isso aconteça. E como que a gente pode também olhar para as crianças e ir criando uma educação, e hoje em dia está acontecendo, né, bastante dentro da psicologia, um movimento de ajudar as crianças a lidarem com o seu emocional sem precisar controlar e reprimir as emoções, mas dando lugar a isso, dando voz a isso, dando expressividade a isso, até através das brincadeiras, né? E aí, Então, antes da gente entrar no próximo assunto que eu queria trazer, que eu queria perguntar para você, né? E aí, só para ler uhum. aqui, a Simone Prince colocou: Boa noite, que trabalho lindo, profundo e que está muito além de tudo que estamos acostumados a ver. Parabéns, sucesso. Que Aí ótimo. a Raila, a Raila Moço colocou demais. E aí a gente vai aqui para o próximo tópico, que essa, essa pergunta que eu fiz é para a gente entrar agora na uma coisa que eu acho que é muito interessante sobre a terapia corporal que você tinha falado na live anterior, que eu acho que ele acrescenta demais para as nossas práticas, não só com a dança, mas também alguns apontamentos que a gente pode praticar nessa quarentena, né, nesse autoconhecimento que tem muitos, muitos, muitos aspectos dessa parte dessa terapia corporal que eu acho que para mim, inclusive, eu tive um relato aqui para vocês, tipo casos de família. Depois da live, daquele dia, nossa, aqui em casa também teve aquele pega para capar, aquelas emoções Uhum. afloradas, pá. E aí eu tinha lembrado da nossa conversa. E eu falei, calma aí, o que, que meu corpo tá falando? E aí foi que eu fiz, assim, as coisas se resolveram do jeito que tinha que ser resolvidas, as coisas estão muito melhores. Exatamente foi essa Uhum. escuta. E eu lembrei exatamente o que a gente tinha conversado. Sim, sim, que bom que, né, até contribuiu para você se cuidar nesse momento. Sim, e foi exatamente o que você falou dessas emoções afloradas e que muitas vezes não tem para onde canalizar de fato com em algo que não seja ali o próprio problema. Aí acaba que te
convida a resolver o problema no próprio problema. Uhum, uhum. É bem mais. Porque quando isso é importante que você está falando, né? Assim, a gente aprender a canalizar as emoções, a cuidar, direcionar elas, porque quando a gente fala de liberação da expressividade, não é para as pessoas saírem, né? Ah, então é meu direito viver minha raiva, eu vou sair sendo grosseiro com todo mundo, né? Não é isso, é assim, é como que você direciona a sua emoção para uma criação dentro das suas relações. Então, por exemplo, a raiva, ela pode me aparecer num momento que eu estou me sentindo completamente invadido por alguém na minha relação. Então, como que eu posso usar a raiva para construir fronteira? Para criar uma conversa onde eu vou ter que dizer para o outro, não, olha, a gente precisa fazer um acordo aqui. Né? Isso aqui você não pode entrar no meu quarto dessa Foi o forma, que eu fiz. você não pode me invadir dessa forma, né? E isso parte da energia da raiva, né? Porque eu estou me sentindo invadido, eu estou me sentindo afrontado, mas como que eu posso falar, ok, estou com raiva pelo quê? O que está acontecendo comigo? Como que eu me escuto, como você falou, nessa raiva? Foi. E aí eu decido, né? Eu tomo uma decisão de comunicar isso ao outro, de tentar uma negociação com o outro, né? De dizer como eu estou me sentindo, de dizer eu estou com raiva de você, eu não gostei do que você fez, Foi. e eu preciso que isso não aconteça mais. A gente vai ter que criar um acordo de convivência aqui, né? Então, assim, Foi isso que eu fiz. canalizar, quando eu digo, que bom! Isso né, quando eu falo canalizar a emoção, é você trazer uma expressão e uma ação para essa emoção que contribua tanto para você estar num lugar melhor, né? E convidando a pessoa que está na relação com você também a transmutar para um lugar melhor, Foi o que né? aconteceu. Que bom. Né? E quando a gente vai aprendendo a falar, quando a gente vai aprendendo essa comunicação das emoções, a gente vai aprofundando as relações, a gente vai criando mais intimidade. E a gente vai começando a criar também esse olhar de um sobre o outro, né? O que que eu preciso e o que que o outro precisa, e como que eu negocio uma coisa aqui entre nós dois, né? Entre as minhas necessidades e as suas necessidades. Isso é hiper importante para um trabalho de convivência, né? Ainda mais uma convivência tão intensa como está sendo essa para algumas pessoas, Muito. né? E Então, aí, assim, também, ao mesmo tempo, é um lugar de muito aprendizado. Quem está em família, quem está, né, é um aprendizado profundo. A gente está sendo convidado a aprender muito com essa imersão relacional, né? Mas a gente precisa ter muita escuta do nosso corpo, muita escuta das nossas emoções, para a gente não ficar num lugar reativo, para a gente não ficar despejando uma coisa um no outro, mas a gente ficar num lugar expressivo. O lugar expressivo ele é diferente do lugar impulsivo ou reativo, né? A reatividade e a impulsividade já são derivações do meu desequilíbrio emocional, porque eu estava contendo demais, porque eu segurei anos e agora eu vou esbravejar tudo em você. Então, não é disso que a gente está falando, né? Eu estou sempre falando dessa ideia da expressividade sim, como um lugar de pulsação, como um lugar de vitalidade. Então, como que eu crio aqui um fluxo, né, de pulsação entre essa relação, aonde eu posso ir e vir, aonde eu digo para você e eu também recebo o que você tem a me dizer. E como que a gente vai construindo uma coisa para melhorar essas relações, né? E e que às aí, vezes pode ser estar mais junto e às vezes pode ser estar mais afastado. Às vezes a saúde de uma relação também pode ser, na costa, ó, né? vamos nos afastar, vamos criar uma fronteira aqui entre nós, vamos ficar um Sim. dia sem se falar. Às vezes isso é saúde também, né? Hum. E aí a gente pode ir para a parte de falar como que é a terapia corporal, como que você poderia falar, compartilhar com a gente sobre esse, esse, esse assunto. E antes, né, até acho que sinto que foi bem interessante ter essa segunda parte do bate-papo, porque eu não tinha pensado necessariamente nessa diferença, nessa janela de tempo entre a live anterior com essa, o quanto eu de fato apliquei. Eu fiquei
maturando isso dentro de mim e Bom, de fato eu coloquei em prática. Isso foi uma coisa que foi bem interessante. Agora que eu tô pensando assim, eu não tinha pensado nisso. que bom. Eu adoro receber esse tipo de retorno, porque eu falo assim que eu gosto que meu trabalho seja muito simples e Nossa, muito prático e muito direto, assim, que tudo que eu possa falar, tudo que eu possa ensinar seja aplicável à vida, independente da pessoa estar em terapia ou não, né? Eu tenho essa busca dentro do meu trabalho, então eu fico super feliz de receber esse retorno, assim, de que você já de alguma forma aplicou coisas que eu sim. falei aqui, né? E muita gente E vai, porque eu acho que essa é a ideia, né? É que a gente possa ir criando conversas que também inspirem, né? E façam com que as pessoas possam usar o que estão recebendo, né? viu, pessoal? Agora vocês podem aplicar em casa também. Sim. E aí você, cada vamos sentindo como reverbera em cada um, né? Tamo junto aí. E você me, que bom. E Sobre você me perguntou assim para eu explicar um pouquinho o que que é a terapia corporal, né? isso. Então, eu pensei, assim, né, um universo, né? Mas eu pensei em trazer aquele conceito que a gente falou na última live, que a gente ainda não falou agora, para poder falar para mim o que é a base de uma terapia corporal, Uhum. que é esse conceito da pulsação e da autorregulação, né? Esses dois conceitos. Porque Ação. é, eu, eu acredito que é isso, um corpo vivo, ele é um corpo que ele está o tempo todo numa experiência de alternância entre expansão e contração, entre expressividade e integração, entre o outro e eu, entre o fora e o dentro, né? Então esse para mim é o princípio da vida, o princípio da vitalidade e, e esse conceito de autorregulação é uma busca da gente voltar a restaurar a pulsação. Porque às vezes, por causa de uma experiência desafiadora na nossa vida, por causa de uma experiência traumática, por causa de uma emoção que não conseguiu fazer a onda, né? Porque todas as emoções elas deveriam vir de uma forma mais natural na nossa vida como uma onda, que ela vem, nos ativa e ela passa e a gente, né, vai. Só que nem sempre isso acontece, então às vezes a gente fica desregulado nas nossas emoções e no nosso corpo, na nossa pulsação. Então a ideia, assim, básica da terapia corporal é ajudar a restaurar, a reequilibrar mesmo essa pulsação. E aí a gente tem muitas ferramentas. Isso pode ser através da fala, da comunicação, isso pode ser através de uma intervenção de massagem, de toque, isso pode ser através de exercícios oculares, de exercícios de respiração, de trabalhos expressivos, né? Então tem muitas formas da gente restaurar essa pulsação, mas para mim isso é uma coisa básica, assim, né? Até quando eu converso com jovens, que eu dou aula, eu falo isso, assim, né? Fica atento à pulsação e aonde parou de pulsar, aonde tem uma coisa ali que parece que não se completou, né? Uma emoção que não se completou, uma respiração que não se completou. Tem gente, por exemplo, que às vezes você olha para o corpo da pessoa e parece que a pessoa está suspensa. Não sei se vocês já viram gente assim, né? Ou se vocês mesmos já se sentiram assim em algum momento, que é como se a pessoa tivesse entrado numa inspiração e ela não solta o ar. Aí ela tá aqui, assim, como se estivesse num cabidinho, como se ela tivesse puxada para cima, né? Isso é uma expressão de susto, de medo, pode ser de ansiedade também, né? Mas de uma hiperativação. Então, inspirei muito e não soltei o ar. Então, isso é uma expressão de que algo não se completou dessa pulsação, de que não se regulou. Então, a gente vai buscar o quê? O movimento que não está fazendo quando está nessa postura, que é soltar o ar. E pode ser que a pessoa no primeiro momento não consiga fazer. Mas aí a gente vai pedir para ela fazer soprar.
mas, né, um movimento que vai ajudar ela a soltar esse ar que está contido dentro dela, até que ela possa ir fazendo uma respiração de um suspiro, né? Então, é como se a gente fosse convidando mesmo a uma restauração dessa pulsação. Então, eu vou observar onde parece que está travado, aonde está contido, aonde essa expressividade não se completou, aonde parece estar congelado. Às vezes a gente vê pessoas com expressão no rosto de uma tristeza congelada, de anos congelada. E se você começa a criar um espaço para essa pessoa chorar, para essa pessoa manifestar essa tristeza, e daqui a algum tempo esse olho abre e deixa de ter expressão de tristeza. É muito incrível, assim, eu experimentei até isso comigo, assim, eu fui guardando algumas fotos minhas ao longo do meu processo terapêutico e como que expressões do rosto foram mudando, né? Conforme eu podia ir me trabalhando e dando lugar a essas emoções, né? Então a gente vê eu tive, né, mudanças no rosto, tive mudanças no corpo. Pessoas que me conhecem há muito tempo sabem que já tive fase bem magrinha, uma fase mais gordinha, depois uma fase mais, né, agora mais magra, mas tudo isso tem a ver com essa memória, isso que está sendo vivido, e se você consegue achar um lugar para você criar essa expressividade. E é isso que eu chamo de quando a gente está fazendo uma autorregulação. A gente está dando um lugar para restaurar a pulsação, para completar essa onda, né? Porque todas as emoções, elas vêm pra gente como uma onda. Não sei se vocês sentem isso, né? Aquilo vem, te toma e daqui a pouco você descarrega aquilo e ela vai, né? Mas se a gente segura e contém aquela emoção, ela não faz a onda, né? Então a gente tem que... a gente busca isso, né, na terapia corporal, assim como que a gente auxilia essa pessoa a voltar a se restaurar, porque a nossa natureza, ela é viva, a nossa natureza é pulsante e a gente merece viver nisso, né? Porque todo o nosso prazer de viver está ligado a essa vitalidade. Então, conforme a gente vai trabalhando essa restauração, a gente vai tendo também mais conexão com o prazer da vida. Eu costumo dizer assim para os meus pacientes, eu falo, gente, não existe abrir... eu quero abrir a porta do prazer na minha vida, mas eu não quero abrir a porta da raiva. Eu não quero abrir a porta da tristeza, é uma porta só. Né? É a porta das emoções. Ou você abre tudo e vem tudo, ou você fica contendo tudo e você contém tudo, né? Então uma pessoa que bloqueia a raiva, que bloqueia a tristeza, que bloqueia o medo, ela também vai ter uma diminuição do prazer, da satisfação, da alegria. A gente ouve algumas pessoas falando dessa experiência de anestesia, né? Eu me sinto anestesiada, eu não sinto mais nada. É porque essa portinha das emoções está ali fechada, trancada. Então, quando a gente começa a abrir né, essa porta, às vezes vem emoções mais desafiantes num primeiro momento, mas depois a gente vai começar a poder entrar também em contato com essas emoções prazerosas da vida, da alegria da vida, porque é isso que a gente quer, né? Também acho que isso também é uma coisa bem pilar assim, no meu trabalho, dentro da terapia corporal, que eu gosto, assim, não é? A gente não vai viver dores, desafios para ficar lá na dor, no desafio, mas não, é para a gente recuperar a pulsação e recuperar a vitalidade, para a gente voltar a ter alegria de viver, para a gente voltar a ter satisfação de viver. Né? Quando você olha para as crianças elas são muito felizes só de existir. Uma coisinha, né? Vira um grande coisa. Então, a gente acredita muito nisso, né? Da terapia corporal, é que a nossa biologia ela foi programada para satisfação e para alegria e para expansão da vida. Quando você olha para as crianças pequenas, elas são essa pulsão para expansão, elas são curiosas, elas querem estar no mundo, né? Então, como que a gente vai recuperando essa força da nossa criança, né?
A gente tem 8 minutos. Ai, meu Então tá, o Deus. que que você quer falar? Vamos, A né? Vamos gente. fechando, né? Tem ah, pergunta? As pessoas vão fazendo pergunta? Como é que é isso? ainda ninguém perguntou. Alguém quer, Eu acho alguém quer que. perguntar? Quer acho- comentar? Pode comentar também. E aí, enquanto as pessoas vão perguntar ou comentar alguma coisa, você podia falar sobre o seu trabalho íntimo, né? Aham. Aí, assim, Então, vou falar de uns, dois trabalhos, né? O uns trabalho do 5 minutos. íntimo. O trabalho do íntimo é esse trabalho que eu faço com a dança em grupo, né? Com o feminino, com as energias do feminino. Não é só para mulheres, mas ele é dentro dessa conexão com a natureza, com a espiritualidade feminina. É, mas ele é um trabalho que eu não estou conseguindo ainda adaptar para esse tempo de quarentena, né? Eu estava fazendo ele como imersões, né? Workshops, e agora eu não estou conseguindo ainda adaptar ele para o tempo de quarentena. Mas é um trabalho que está pulsando em mim, que eu estou gestando para voltar. E um trabalho que eu estou organizando agora, né, além do trabalho do consultório que eu faço, eu estou organizando uma rede de terapeutas para poder atender a população a valores gratuito ou valores colaborativos. Porque a gente está entendendo, né? Isso é um movimento super grande da psicologia, a psicologia toda está se mobilizando, né? Porque a gente entende que nós somos agentes mesmo, que estão à frente desse cuidado com a crise, com a pandemia. Então, muitos profissionais da psicologia estão fazendo esses movimentos e eu e mais duas amigas, né, a Clarissa Peixoto e a Flávia Dias, estamos organizando um grupo de terapeutas para poder fazer esses atendimentos. Então, a gente também queria deixar isso aqui registrado, que se vocês souberem de alguém que precisa de atendimento e que não pode pagar, ou que pode pagar valores entre 40 e 80 reais, que a gente tem uma rede de psicólogos que cada um reservou 3, 4 vagas da sua clínica particular para poder receber as pessoas num trabalho focado, né, para esse momento de quarentena, né, um trabalho de 3 meses, um trabalho que essas pessoas estão com recursos corporais, com exercícios corporais para poder cuidar, né, desse desequilíbrio que pode estar acontecendo para muita gente, né, emocional, energético. Então, isso é uma coisa que eu queria deixar aqui também registrado. E aí, se E as pessoas tiverem alguma dúvida, se esquecer ou tiver, sei lá, mais outras questões que aqui pode não dar tempo sobre esse projeto e os outros, ou outras coisas, só mandar um direct lá para Bela, tá bom? Sem problemas algum. tenho mais um tempinho? 3 minutos. 3 minutos. E um outro trabalho que eu estou conseguindo organizar nesse tempo de quarentena é o curso para os jovens psicólogos, né? Que ano passado ele aconteceu em imersões no final de semana, em 6 meses, e agora eu estou adaptando ele para o trabalho online. Então, também vão ser 6 meses, mas vão ser encontros semanais. E a ideia desse curso é trazer ferramentas básicas, conceitos básicos, exercícios básicos dentro da visão da terapia corporal para o psicólogo recém-formado ou estudante de psicologia que está terminando a faculdade já ter ferramenta para trabalhar, né? Para já poder se empoderar e começar a trabalhar. Então, eu vou oferecer, né? Estou organizando para a gente vai começar agora final de maio. Então, se alguém também conhecer algum psicólogo ou for psicólogo ou conhecer alguém que esteja querendo, né, essa força, a gente tem esse curso que vai acontecer online e aí vai poder vir até gente de Macaé, gente de outros lugares, né? Já tem uma pessoa inscrita de Macaé, tem uma pessoa inscrita de São Paulo, então tá super legal assim de poder também criar um formato do curso que amplie, né? E, e sempre com essa visão de fortalecer mesmo os jovens psicólogos, da gente se organizar em rede, da gente
estar junto, né? Criar espaços colaborativos para a gente crescer junto. E aí, então, a gente vai para as considerações finais. Aí eu vou pedir que seja bem breve, porque temos poucos minutos. E aí, vou passar o bastão para você, aí você, as considerações finais, depois eu falo, depois a gente encerra. Pronto! Tá. Não, eu quero agradecer essa oportunidade, porque é a minha primeira live, né? Na verdade, é a segunda, porque a gente fez aquela que teve um problema de que a minha luz caiu, eu não consegui terminar. Mas, assim, uma sensação de que bom que eu tô podendo experimentar esse novo recurso tecnológico e gostei muito, assim. Senti super à vontade de estar aqui partilhando um pouquinho do meu saber e do que faz muito sentido para mim, assim. Espero que possa ter inspirado algumas pessoas, né? E estou cada vez mais nessa busca de poder botar mesmo a minha cara na internet, falar e contribuir. Mesmo que isso seja no primeiro momento uma vergonhinha, mas falar, não, tá bom, é isso que eu tenho a oferecer, né? Então, agradecer muito você por esse convite e esse estímulo inicial. Não poderia faltar de jeito nenhum você nas lives. De jeito nenhum. Que bom, que Gra- bom. Gratidão por ter aceitado o convite. Eu estou muito feliz de você ter também aceitado fazer essa segunda rodada, né, depois desse problema com a luz. E tem sido maravilhoso, como eu te disse, né? Foi realmente um lugar de escuta em que eu consegui colocar em prática esse nosso bate-papo aqui, né, no dia a dia, nessa quarentena, e que de fato Aham. esses conhecimentos para as pessoas que tiverem esse acesso, com certeza vai ter muito acréscimo, muitas reflexões, porque é muito bom te ouvir. Você é a sua segunda vez ou primeira, mas você está de parabéns porque Que bom. sim, tanto que o tempo passou muito rápido. As pessoas aqui estão simplesmente enlouquecendo porque não, não, o tempo Eu vi aqui gostinho de quero mais, né? passou muito É, rápido. já passou, que bom. Em- Mas em- então, isso pode ficar como também, né, um estímulo para fazer mais, né? Eu pensei em fazer uma live lá no meu Instagram também, isso, né, falando desses projetos, falando desses trabalhos que eu estou sim, movimentando nesse tempo da quarentena. importante. Então, quem quiser também gostou, ficou com vontade, me segue lá, que estou sempre colocando as informações, né? E aí, pessoal, só para a gente agora de fato encerrar, gratidão novamente à Bela e a todos que participaram dessa live. E essa live ela faz parte do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes, cujo tema de hoje foi dança e psicologia, com a nossa queridíssima convidada Isabela Prince, ou Bela Prince. E amanhã vamos ter outra live que vai ser o tema dança e calistenia com o B-Boy e praticante e professor de calistenia Caio Alves. Vai ser incrível, porque além dessa relação do Bom. calistenia, ele traz todos os conhecimentos da dança como o b-boy, o breakdance, o hip hop, para essa prática que tá tão em voga hoje em dia, que é a calistenia. Então, se você tiver alguém conhecido que tem interesse, compartilha com ele, ou mesmo você amanhã, às 19 horas aqui no Instagram. Faltam 6 segundos. Gratidão novamente, pessoal. Um Beijo beijo! e sucesso no projeto!